aqui, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala galera, ligado aqui no canal do Barbudo Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui a respeito da lista do São Paulo, Fernando Sobral, Nicão, Alisson, Vitor Bueno e muito mais. Antes de mais nada, eu vou pedir para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, vídeo novo todos os dias com as notícias atualizadas do nosso Tricolor. Já deixa o like, o seu like é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Sempre lembrando para você, o link do meu site está aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, então me segue nas outras redes sociais. Twitter, Twitch, TikTok, Instagram. Começando falando aqui a respeito da lista dos 36. São Paulo nomeou aí 36 nomes, 36 atletas que o São Paulo vê como possíveis reforços para o Tricolor. Na verdade, possíveis não, né? Porque o primeiro deles, o mais importante, o mais caro deles é o Pedro do Flamengo. Então, possível essa lista não tem. Cara que o São Paulo deseja. Jogador que o São Paulo gostaria de contar no seu elenco. Mas o Pedro não dá para contratar, desculpa. E ainda colocaram como se o valor do Pedro fosse de 7 milhões de euros. O Pedro, para sair no Flamengo, ele sai por pelo menos 14 milhões de euros. E é completamente fora da realidade achar que o Pedro, ou perder tempo com o Pedro para trazer ele para o São Paulo, cara. Mas a respeito dos outros nomes, boa parte deles a gente já falou aqui para vocês, que é o caso do Douglas Costa, que foi o caso do Cuesta, foi o caso do Patrick, foi o caso do Kaká, do Canu também e do Romarinho, por exemplo. O grande fato aqui é que o São Paulo tem uma lista de jogadores ali que ou vão sair ou o São Paulo vai negociar uma saída, uma rescisão, que é o caso do Pablo e do Éder. Ambos têm contrato com o São Paulo. Se não saírem para outra equipe, continuarão a ser utilizados pelo elenco, né? Não que sejam titulares, não que vão jogar, mas vão estar à disposição do elenco. O Éder falou que tem contrato com o São Paulo. A possibilidade é conseguir uma troca de algum jogador pelo atleta Éder, o que é possível, porque o atleta Éder, diferente do Pablo, ele tem qualidade. Mas falando do Vitor Bueno, que é um jogador que o São Paulo aceita negociar, porém é um jogador que o São Paulo não vê problema em manter no elenco, inclusive eu já falei isso para vocês anteriormente e venho reforçar. De acordo com o empresário do Vitor Bueno, essa informação foi dada diretamente por ele a nós, o Vitor Bueno continua no São Paulo, ele não vê problema nenhum em continuar no São Paulo e ser apenas uma peça pro elenco e ficar à disposição em ganhar um salário até ok, cara, não tem problema nenhum ficar ali no resort da Barra Funda. Então o Vitor Bueno é um jogador que, se o São Paulo não fizer de tudo para negociar, ele vai ficar no São Paulo e se reclamar, até porque o jogador recentemente tem ganhado oportunidades aí do Rogério Ceni. Então assim, o Vitor Bueno eu acho difícil que saia, porém existe o interesse do Grêmio na contratação do jogador. O Douglas Costa, que é do interesse do São Paulo, mas não é o assunto principal desse vídeo, tem contrato com o Grêmio até o meio de 2022. Não tem muitos clubes interessados assim no Douglas Costa, mas um deles é o Flamengo e o outro clube também é o Atlético Mineiro. E o Grêmio já avisou para o São Paulo que o jogador não sai sem uma compensação financeira, mas o São Paulo quer a contratação do Douglas Costa com a ajuda de um investidor, e esse investidor daria o presente para o São Paulo de Natal, que seria a contratação de um jogador a nível de Douglas Costa. Não exatamente vai ser o Douglas Costa. O São Paulo tem mapeado nessa mesma lista de 36 reforços trazer um jogador de alto nível, um jogador que a gente já tem alguns jogadores assim, que é o caso do Arboleda, que é o caso do Miranda, que também é muito bom, o Caleri, que é muito bom. Então a gente precisa de um jogador assim em outra posição, seja ela a ponta esquerda, seja ela meia central, seja ela um goleiro, por exemplo. Eu recebi a informação de que o São Paulo está tentando com muito empenho a contratação de um goleiro muito bom que viria para ser titular nessa equipe do São Paulo. Estou apurando se esse goleiro seria o Ivan. Não me parece que seria o Ivan, porque o São Paulo abertamente ainda sonha com o Ivan. Então eu acho muito difícil que seja esse goleiro. A negociação não vai vazar, até para que não atrapalhe essa negociação. Mas sim, o São Paulo quer trazer um goleiro para que ele seja até titular no lugar do Volpi, que o Volpi tem um empenho aí para tentar disputar a posição, porque titular ele possivelmente não vai mais ser. As outras notícias que saíram foi que o Atlético Paranaense vai tentar mais uma cartada, a última cartada,
para a renovação de contrato do atleta Nicão, jogador aí que foi destaque do ano de 2021, em que o Atlético Paranaense foi vice-campeão da Copa do Brasil e campeão da Copa Sul-Americana. O Nicão já deixou muito claro que encerrou o ciclo dele lá no Atlético Paranaense, então ele realmente não deve aceitar qualquer nova proposta de renovação de contrato. São Paulo já está interessado no Nicão já faz tempo, desde 2019. Então, eu acho que dessa vez dá para o São Paulo se empenhar nessa contratação. É um jogador que viria só pelo contrato, não ganharia nenhum absurdo, e o São Paulo está fazendo uma reformulação de elenco. Eu acho que o Nicão cairia muito bem, jogador de intensidade, jogador decidido, jogador com boa finalização, jogador que puxa muito bem contra-ataque. Eu já falei para vocês aqui, eu apoio muito a vinda do atleta Nicão. Agora, outro nome que foi pedido do Rogério Ceni, mas que eu acho, na verdade, um tanto quanto vergonhoso, cara. Eu já falei, mano, então os nomes que o Rogério Ceni indica que, pelo amor de Deus, ele pediu o Alisson do Grêmio. O Alisson do Grêmio é interesse do São Paulo. Se possível, talvez troquem até o Vitor Bueno pelo Alisson. Eu acho difícil disso acontecer, mas é uma possibilidade. O Alisson não consegue ser titular no time rebaixado do Grêmio. A temporada de 2021 dele é simplesmente horrorosa. O que o São Paulo quer com esse jogador aqui? Ele não chega para ser titular. O São Paulo tem jogador melhor no elenco e tem jogador na base melhor do que esse cara. Então, assim, espero que não vá para frente. A informação é do Eduardo Afonso. Confere realmente. São Paulo tem interesse realmente nesse jogador, mas, cara, eu sinceramente tô profundamente decepcionado. E eu tô vendo todo mundo contratando, né? O Corinthians anunciou o Paulinho, o Fortaleza, até o Fortaleza contratou. O Palmeiras aí tá atrás do Yuri Alberto, tá oferecendo um absurdo no Yuri Alberto. Tá todo mundo contratando, né? O Atlético Mineiro tá muito próximo aí do Edenilson. E o São Paulo, talvez... São Paulo vai atrás do Alisson e pode ter seu primeiro anúncio de reforço sendo o Alisson, ou seja, sendo nada demais, sendo um retrocesso. Eu espero que seja só piadinha com a torcida, né? São Paulo tem interesse em todo mundo e não contrata ninguém. Então eu espero que esse seja mais um nome que o São Paulo tem interesse e que o São Paulo se assusta com os valores. Eu fui abrir essa matéria que foi feita pelo GE, dos 36 nomes, do interesse do São Paulo na contratação do Pedro, e é piada, cara, piada. O São Paulo foi atrás do valor do cara e o São Paulo se assustou. Tem assim na matéria, é até engraçado. O São Paulo se assustou com os valores. São Paulo já tinha ido atrás do Douglas Costa antes dele fechar com o Grêmio também. E o São Paulo viu que o salário do Douglas Costa era de 1.250.000. E o São Paulo de novo se assustou com os valores. Então o mínimo que eu espero é que para o Alisson, o São Paulo também se assuste com os valores. E por último, esse nome sim, cara. Finalmente, pensaram em um nome útil, um jogador que faz tempo que a gente tá falando. Fernando Sobral também é do interesse do São Paulo. Eu já tinha falado para vocês do Fernando Sobral desde quando o Vina se destacou. Lembra o Vina do Ceará? Então, ele já estava se destacando, o time já tinha um Sobral e eu falava para vocês. O Fernando Sobral é um baita nome, é reforço muito bom. É o segundo ano consecutivo em que o Fernando Sobral termina como jogador do Brasil com mais desarmes. Um jogador veloz, um jogador muito físico, um jogador que corre o jogo inteiro. É o tipo de jogador que o São Paulo precisa. Qualquer equipe que disputa campeonatos importantes precisa de um jogador como esse. O Ceará recusou uma proposta da MLS pelo Fernando Sobral de 12 milhões de reais. Eu não acho que o São Paulo vai oferecer mais. Agora, se o interesse do Ceará é só dinheiro, não tem sentido os caras recusarem 12 milhões da MLS e aceitar menos do que isso por parte do São Paulo. Sim, eu gosto muito do Fernando Sobral, mas eu acho bem difícil dessa contratação acontecer. Mas eu quero sua opinião, deixe seu comentário aí. O que você acharia de Alisson? O que você acharia de Fernando Sobral? E o que você acha da vinda do Nicão? E talvez aí, muito provavelmente, a do Douglas Costa. Comenta aí abaixo, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.